Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Papo Aberto aqui na Exame Invest. Eu sou Carlo Cauti, sou editor multimídia aqui da Exame e hoje estamos aqui com mais um protagonista do mercado financeiro brasileiro. Estamos aqui com mais um gestor, né, de uma casa bastante conhecida e mais um expoente também da Península do Leblon, lá do Rio de Janeiro, né, do mercado financeiro carioca, para não ficar muito aqui focado na Faria Lima. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria lembrar a todos vocês de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, se gostaram do vídeo, o seu comentário também, para ajudar a gente a melhorar cada vez mais as nossas produções. Então, eu tenho o prazer de ter convidado hoje aqui no Papo Aberto o Camilo Marcantônio, que é fundador, né, e gestor também da Charles River. Muito boa tarde, Camilo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Carlos. Obrigado pelo convite. Vai ser uma satisfação aí bater um papo com você. Vamos lá, então. Camilo, então, como sempre, 2 minutinhos para apresentar quem é Camilo Marcantônio e o que é a Charles River, como surgiu e quanta gente está investindo nela. Então vamos lá, 2 minutos, um desafio para um engenheiro que nem eu, formado, sou um gaúcho aqui perdido na península, mas formado no Instituto Militar de Engenharia, prolixo que nem os engenheiros, vamos lá. Comecei minha carreira num jeito um pouco diferente, um pouco típico para o mercado. Eu fui 8 anos consultor de estratégia na Bain Company, fiz um MBA no meio do caminho, e eu fundei a Charles River, que começou como um clube de investimento, em novembro de 2011. Então a gente está fazendo 10 anos agora, estamos começando, fazendo 10 anos agora de história. A gente começou como um clube, que virou o fundo, Charles River, o Charles River FIA, que existe até hoje, aí, que eu falei, está chegando aos 4 anos. A gente, como gestor, hoje a gente é um time de 20 pessoas e que tem como filosofia de investimento o Value Investing. Então, o nosso tripé aí, a nossa filosofia, que é a nossa tecnologia, se a gente puder fazer um paralelo com uma fábrica. Então, nossa tecnologia é o Value Investing, a gente é muito arraigado nos nossos processos, que é a maneira de colocar efetivar essa tecnologia, botar ela para rodar e para funcionar, e tudo isso feito naturalmente por uma equipe que está aí para executar os processos e para melhorar eles ao longo do caminho. Perfeito, mas aí conta um pouco para a gente mais como é que surgiu a Charles River, por que o nome Charles River e por que o Rio de Janeiro, né? Já que você é gaúcho, porque em 2011 assim foi criada, mas antes como clube de investimento, mas por que fora então do tradicional centro do mercado financeiro que é aqui em São Paulo, querendo ou não? Perfeito. O nome vem do Rio de Boston, lá que eu fiz meu mestrado lá, e como eu falei, como um engenheiro pouco criativo, olhei para frente, vi o Rio e virou o nome, muitos anos depois. Então, uma referência a Boston. O Rio foi por causa de clientes no início, que tinham aqui no Rio de Janeiro, e também parte dos sócios e equipe, e porque eu, na verdade, apesar de ser gaúcho, a minha história original também era no Rio, então meus relacionamentos também eram aqui no Rio de Janeiro, e como você falou, a Península do Leblon é forte. Infelizmente, o Rio não está mais tão forte em tanta coisa, mas no mercado é uma das últimas resistências do Rio de Janeiro, então a gente tem orgulho em estar aqui, aliás, das casas do Rio, que são muito boas também aqui no Leblon. Com certeza, tem muita coisa boa aí no Rio de Janeiro. A Península do Leblon ainda vamos dizer assim, compete, né, com a Faria Lima e tem a grande vantagem de estar no Rio de Janeiro, aqui, convenhamos. Continua sendo a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro continua sempre lindo. Eu, como sou italiano, sou apaixonado também pela cidade maravilhosa. Vamos lá, então, vamos falar de números agora. Charles River, que tem um fundo de ações, né? Fundo de ações que teve uma rentabilidade muito interessante nos últimos anos. Estou aqui com a demonstração de desempenho da Charles River. 2020, a rentabilidade líquida foi de 20,19% contra o Ibovespa de 2,92, né, que fez 2,92 no ano. O desempenho então foi 692,34 vezes, né, por cento a mais, perdão, do Ibovespa. Em 2019,
né, a Charles River fez 30,35%, o Ibovespa fez 31,58%. Em 2018, a Charles River fez 38,76%, o Ibovespa 15,03%. Em 2017, 77,83% para a Charles River e 26,86% para o Ibovespa. Então, nos últimos 4 anos, né, de fato, a Charles agora vai fazer 5, né, de fato, a Charles River ganhou, né, do Ibovespa, e ganhou de 4 anos, 3 foram ganho, né? E esse ano também, estou vendo aqui, temos 2021, a Charles River está com 13,4% até agosto, né? Contra o Ibovespa, que está negativo de 0,2% lá em agosto. E no acumulado de 2011 até hoje, o acumulado do Charles River é de 633,6%. Um resultado muito interessante, né, Camilo? E qual a fórmula do sucesso da Charles River para obter um desempenho tão interessante assim? Bom, Carlos, obrigado aí pelas introduções, pelos números. A gente é muito orgulhoso deles. A gente entregou esse 633% contra um 100% do Ibovespa no período, nesse dos 10 anos, que é o que a gente gosta de olhar, principalmente porque é o longo prazo. Então, é com medidas de risco muito controladas e muito, na verdade, inferiores em qualquer medida que, em geral, se use. Até nas típicas nas que a gente olha aqui, mas se olhar o típico de mercado, nos últimos 12 meses, por exemplo, o Ibovespa teve 20% de volatilidade contra 13% da gente. Em geral, a nossa volatilidade é sempre bastante inferior ao Ibovespa. Não é de 60% a 70% da vol do Ibovespa. Então, não foi esse retorno aí botando risco para caramba dentro do fundo. Então, sempre foi com medidas de risco menores. Bom, a fórmula é um bocado de consistência e repetição. Então, é uma filosofia que eu sei que você conhece bem, que é o Value Investing, que é uma filosofia provada aí ao longo do tempo, que funciona se bem aplicada. E, modestamente, é que eu volto ao meu lado engenheiro para dizer que o meu lado engenheiro é muito processual. Então, a gente criou e a gente aplica o Value Investing com muito processo. E o processo, ele ajuda em alguns motivos, mas um dos principais motivos do Value Investing funcionar ainda, apesar de ser uma coisa relativamente simples de explicar, é que a gente tem muitos bias, muitos vieses emocionais, mentais, como pessoas e como investidores, que apesar de ser relativamente simples a ideia por trás do Value Investing, a aplicação dele acaba sendo mais enganosa, ou tricky, né, usando o jargãozinho aí, o anglicismo, exatamente porque normalmente as pessoas, os investidores, tendem a cair nos seus viés. Então a gente é muito processual para mitigar esse risco. Então não quer dizer que a gente não toma decisão e não vai, em algum momento, até, vamos dizer assim, sobrescrever os nossos sistemas processuais, mas cada vez que a gente tem que mudar alguma coisa de lá, a gente tem que explicar para a gente, escrever numa ata e nos forçar a dizer se realmente tem um motivo para aquilo ou só é um medo excessivo ou uma euforia excessiva. Então, a gente é muito processual. Acho que essa é uma parte da aplicação. E outra que, assim, é uma certa, vamos dizer assim, um lugar comum, mas não por ser um lugar comum é menos importante. Tem que ter equipe, tem que ter time, tem que ter pessoas para fazer isso funcionar. E acho que a gente conseguiu, ao longo desses 10 anos, formar um time muito qualificado e muito focado na nossa tecnologia, que acredita muito naquilo. Então, filosofia, processo, pessoas. Essa é a formulinha. Perfeito. Agora, para pegar esse gancho aqui que você falou dos bias, né? Da questão dos, diria eu, incentivos e desincentivos mentais, né? Espirituais quase, né? Ou instintos quase, né? Mas qual que você acha que é a maior dificuldade para um value investor? Assim, não somente no caso de um fundo, no gestor de fundo ou quem opera, mas para um investidor pessoa física que quer vamos assim, entrar no mercado utilizando a filosofia do Value Invest, mas ao mesmo tempo é um ser humano, então também tem seus bias, também tem seus defeitos e suas quedas emocionais, né? Eu acho que aqui a maior, tem algumas, mas se eu dissesse a maior, ela é o seguinte, aí para a pessoa física e vale para o gestor de fundo ainda tem um agravante, que é o seguinte, é que o Value Investor, pela própria maneira dele analisar e a maneira de comprar, ele tende a estar em posições que são contrárias, ou seja, posições que são diferentes da média da visão. E
E errar sozinho é muito difícil. Aliás, tem uma frase, eu não vou citar de quem que é, porque senão daqui a um pouco eu vou dizer que é da Clarice Lispector, do Carlos Drummond de Andrade, que nem viram todas as frases de internet, mas talvez seja do Keynes, mas que ele diz que um banqueiro, a sound banker, né, um banqueiro razoável, é aquele que falha convencionalmente, né? Ou seja, quando ele erra junto com todo mundo diz, cara. Então, assim, errar sozinho é muito difícil na vida. Tem um lado psicológico de errar sozinho, que você tende a se autocriticar muito. Quando você erra junto com todo mundo, tá todo mundo explicando por que errou, e a gente rapidamente acha uma desculpa para o nosso erro. Não, tinha uma razão, não dava para ver, é isso mesmo, mudou, foi o governo, foi a economia, foi a pandemia. Quando você erra sozinho, você tende a parecer bobo, e às vezes você se critica. Então, isso tem para a pessoa física, para todo ser humano, que nem falou, é difícil errar sozinho. Então, aí você tende, no momento que a posição vai contra você, muitas vezes não é que você está errado, na verdade você está até certo, e é o momento de se aumentar a posição, inclusive, mas aí a pessoa tende a se autocriticar, achar que está errado, ouve todo mundo dizendo, pô, tá vendo que você está errado, e aí você tem um problema de, eventualmente, querer ofender, e querer se criticar, querer mudar sua filosofia. Quando você bota para um gestor de fundo, você tem toda essa questão emocional, é mais uma questão reputacional, que é a questão errar com todo mundo, está todos os fundos estão errando junto, talvez não vai dar muita bola. Agora, quando você é o único que errou naquela posição, provavelmente você vai ser bastante cobrado pelos seus investidores. Ainda mais quando é uma posição contrária ou diferente de todos os outros, porque geralmente ela já é diferente porque tem alguma coisa que o mundo olha e acha que não é bom. Pô, mas era óbvio que não era bom. Tava todo mundo vendo. Como que você é pago para fazer isso? Então, essa questão do errar sozinho, eu acho que é uma das maiores, se não a principal dificuldade para implementar o Value Investing. Pois é, como é que você explica isso para os seus cotistas, né, para os seus clientes? Porque imagino que muita gente que procura a Charles River já vai com o espírito de Value Invest, pelo menos, vamos dizer assim, sabe onde está se metendo, né? Sabe qual que é tipo de gestão, o estilo de gestão, né? Mas, obviamente, a psicologia das pessoas é incontrolável. Muitas vezes eu imagino que em março do ano passado vocês tiveram que enfrentar, né, uma tempestade e bombardeio de todos os lados, né? Como é que vocês explicam isso para os seus clientes e quantos clientes atualmente vocês têm na Charles River? Perfeito. Então, bom, primeiro eu tenho um grande agradecimento a fazer para os nossos cotistas e investidores. Acho que é uma base muito qualificada na média. Mas sim, é claro, somos todos seres humanos. Então, hoje a gente tem no nosso fundo, no Charles River FIA, aqui a gente está já com mais de 500 investidores. Então, já é uma base pulverizada, relativamente pulverizada de investidores. O trabalho que a gente tenta fazer, eu acho que é mais antes do que depois, porque no momento que está acontecendo, francamente, o máximo que a gente costuma fazer é repetir, olha, lembra o que eu te falei lá atrás? Então, para a gente que a gente tenta e que funciona mais para mitigar é deixar muito claro o que você está falando, é deixar bem claro onde está entrando. Eu gosto de falar sempre de algumas posições que a gente já tomou, da nossa carteira, e são coisas assim que geralmente tendem a assustar um pouco, não por nada, assustar por serem diferentes, assim, dizer, pô, mas caramba, você tá nessa posição, você tomou uma posição, a gente não tem aquele pacotinho de posições comuns que tem. E aí você tem uma certa filtragem de quais são os investidores. Hoje, de certa forma, a gente tem o benefício grande de 10 anos de histórico, com uma performance muito elevada de retorno, mas aquilo também que eu sempre falo bastante, que é com métricas de risco baixas. Então a gente fala, olha, parece arriscado para você. E tem risco, claro, investimento em ações, mas quando você olha comparado com a bolsa e com os outros fundos, na verdade, essa estratégia tem até menos risco. Então, acho que isso é o que mais funciona e o que talvez faça a gente receber menos ligações. Dito isso, vai receber, e infelizmente, quando acontecer, sempre vai ter investidores que vão resgatar, o que é uma pena, porque são os melhores momentos. Se você pegar o que a gente rendeu daquele momento para agora, é uma pena gigante. Dito isso, nós não tomamos tantos resgates e faço um elogio em geral, especialmente aos investidores, pessoas físicas, que talvez muitos estejam assistindo aqui a gente, não só os nossos. Eu acho que nessa crise aí da pandemia, teve um comportamento excelente como grupo dos investidores pessoa física, foi muito diferente de crises anteriores, e aliás, acho que em muitos casos deram banho até nos institucionais, que ficaram mais assustados. Vi muita pessoa física comprando de institucional que estava vendendo ali no desespero. Então aí um parabéns ao grupo de investidores pessoas físicas, eu acho que tem muito a ver com esse trabalho de educação financeira que você está fazendo aqui, muitos têm feito, de dar esse acesso. Acho que as pessoas estão investindo muito melhor, o grupo das pessoas físicas, e acho que todo mundo tem que investir bem, mas com certeza a gente fica mais feliz quando é uma pessoa física com o seu dinheiro que está lá e que está operando bem. Então aí, parabéns, nossos investidores acho que também se comportaram como grupo muito bem na pandemia.
Perfeito. Não, eu sempre digo também que o investidor pessoa física tem uma grande vantagem de institucionais ou de fundos e gestoras, porque não tem o stop loss, né? Então, pelo menos não tem o robô que cria mais problemas muitas vezes do que resolve. Então, é só você não olhar o home broker por um mês e tá tudo bem. Você não vai perder nada. Aliás, é só comprar, né? Em alguns casos, quando vale a pena, nem sempre, né? Mas quando vale a pena, sem pensar muito no que o resto está fazendo. Agora, antes de entrar então um pouquinho na carteira de vocês, né, para entender um pouco o que vocês estão olhando, o que vocês estão investindo, o que vocês gostam de investir, e também falar um pouco da questão macroeconômica, como é que vocês estão vendo hoje o mercado e o Brasil como um todo. Uma pergunta também sobre essa questão, pegar como gancho essa questão que você falou que Value Investor é, erra, mas também acerta sozinho muitas vezes, né? O maior e mais famoso Value Investor do Brasil, Luiz Barsi, que é o homem com mais ações com pessoa física na Bolsa de Valores de São Paulo. O Luiz Barsi acabou de anunciar, poucas semanas atrás, que ele entrou no IRB, né, no IRB BR3, no IRB Brasil, resseguradora. Foi muito criticado por isso, né? Porque todo mundo ficou achando muito difícil o IRB dar um turnaround e voltar aos patamares que estava em janeiro de 2020, quando a ação estava por volta de R$ 40, mais ou menos, hoje está 10 vezes menos o valor. Mas nesse caso específico, não, e o Barça, obviamente, se defendeu dizendo: eu sei o que eu estou fazendo, estou no mercado há 60 anos, muitas outras vezes fiz a mesma coisa e fui criticado, e no final eu tinha razão. O que você acha desse caso específico? O Barsi poderia ter razão com o IRB? Será que dessa vez o mercado vai ser mais esperto do que o Value Investor, o ícone do Value Investing no Brasil? Então, primeiro não posso deixar de falar outro lugar comum, mas tem que ser falado, né? Tem uma grande admiração pelo Barsi, pela maneira dele de investir, então sou um grande admirador dele. Ele contra o mercado, na média eu vou apostar nele 90% das vezes, para dizer assim. Então, acho que ele tem uma maneira de investir que funciona muito bem, ele é muito racional. Tá. A gente achava o IRB caríssimo antes de acontecer. É que a gente não tem muito, a nossa ideia não é muito short em ação. Já foi uma vez ou outra na vida mais para hedge, ou caso muito, mas não é muito. A gente achava o IRB caríssimo. E quando a gente acha alguma coisa caríssima, como a gente tem o nosso processo, que é aquele bem do velho investor que é muito chato, entre aspas, a gente leva 3, 4, 5, 6 meses para analisar uma posição, forma grupo de análise. Então, assim, o que a gente faz? Quando tem uma coisa muito cara, sabe, não vamos perder o tempo com isso, a gente não está procurando short. Então, a gente, por muitos anos, olhou para o IRB e falou: puta, esse negócio parece caro demais, parece explicação nenhuma, a gente nunca olhou muito seriamente. Quando teve agora a queda grande, a gente, obviamente, parou e deu uma refletida. Quando a gente refletiu e olhou sobre ele, a gente ainda viu outras oportunidades na Bolsa que nos pareciam mais atrativas para aprofundar. Então, assim, numa primeira olhada, a gente não achou o IRB barato, mas a gente foi olhar outras coisas. Então, como eu falei, tenho muita confiança no Barsi, gosto muito dele, mas a gente não, naquele momento, ainda não pareceu, na nossa primeira avaliação, que fosse uma posição tão barata assim. Com certeza, ela deixou de ser aquela coisa absurdamente cara, que negociava 6 vezes book, se olhar uma resseguradora que negocia. O cara descobriu alguma mágica aí para negociar, sei lá. Assim. Agora acho que está mais racional, mas a gente não nos pareceu ainda tão barato a ponto da gente aprofundar. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então, falando um pouco dos investimentos, né, que vocês estão fazendo nesse momento. O que vocês estão olhando, o que vocês gostam de ter na carteira? Nesse momento, qual que é o setor que vocês têm posições maiores? E também, quais setores vocês acham que na Bolsa tem mais perspectivas interessantes, na opinião da Charles River? Então, a nossa carteira, especialmente vamos dizer assim, o núcleo duro da nossa carteira, também, que é uma característica dos value investors, até ela muda pouco. O que não quer dizer que a gente não compra e não venda. A gente vai aumentando, diminuindo a posição, conforme vai tendo mais ou menos margem de segurança. Mas se eu pegar as 3 maiores posições que a gente tem hoje, elas devem estar na média, nossa carteira, uns 5 anos. Então, assim, não é uma coisa de momento. Dito isso, a gente gosta muito das 3 no momento também. Então, vou pegar essas 3 para falar e naturalmente a gente pode falar de outras também. Começar pelas coisas que são um pouquinho mais contrárias, já que a gente falou de coisa que é diferente. A gente tem uma posição que a gente gosta muito, que é a Tupi, que faz blocos e cabeçotes de motores. Massacrada pelo mercado, pela questão dos carros elétricos, dos veículos elétricos,
mas que é uma empresa que, primeiro, acho que existe um mau entendimento do mercado, porque ela está muito mais ligada à infraestrutura do que propriamente a carro. Hoje, o que é automóvel dela é pouca coisa. E segundo, é uma das poucas empresas brasileiras, orgulho nacional, que é uma líder. Ela é uma líder mundial. Na verdade, ela é a maior do hemisfério ocidental e ela é a principal fornecedora das grandes montadoras do hemisfério ocidental. Então, assim, é uma posição que a gente gosta muito. A gente acha que negocia com um desconto ao valor enorme. Nunca falo o preço que eu acho das ações, mas assim, vou dizer que eu acho que a gente negocia com um desconto enorme. Então, essa é uma posição muito grande para a gente há bastante tempo, uma posição muito importante no nosso portfólio Tupi. E que tem, assim, se a gente falar de momento, ela tem um benefício momentâneo agora também, não é um motivo da gente entrar, até porque ela está lá há muito tempo, mas o plano de infraestrutura do Biden é assim, é um mega catalisador ele saindo, porque, como eu falei, ela é super ligada, ela vende os blocos e cabeçotes para máquinas de mineração, de construção civil, toda a parte de infra tá ligado com. A segunda que a gente tem, que também é um pouco, também é um setor que está sendo muito batido na bolsa, é o ABC, o banco, né? O Banco ABC, a gente considera o melhor banco médio do Brasil, então um banco extremamente bem gerido, que já passou por diversas crises, conservador na concessão de crédito, eficiente, que tem um dos poucos controladores na vida que gera realmente valor, um controlador que, em vez de tirar, tem muito controlador que tira valor do negócio, tem alguns que não geram nem tiro, tem alguns que tiram, eles vão lá, eles geram valor, porque eles garantem um custo de captação para o ABC mais baixo, porque todo mundo sabe que na crise eles vão lá e emprestam em boas condições para o ABC. Então, assim, tem um bom controlador. Lembramos, é o fundo soberano do Catar, né? Se não me engano. Exatamente. Exatamente, tem. São fundos. E que eles têm muito capital, naturalmente, mas usam esse capital e emprestam em condições bastante razoáveis, claro, para o ABC, especialmente garantem crise. E a gente sabe, é claro, da mesma forma que a gente entende que a Tupi vai sofrer um pouco com os carros elétricos, tal, mas está sofrendo já, mas é um pedaço pequeno do business. A gente também acha que é claro que as fintechs estão atacando o setor bancário, mas o ABC é um banco muito voltado para o lado, é um banco de corporate, né, na verdade, não é um banco de varejo. Então, é nas últimas áreas onde a gente vê as fintechs disrupting, porque, na verdade, conceder crédito para a empresa é uma coisa ainda bastante complicada de você fazer. Ele é um banco com excelentes relacionamentos, com uma excelente proposta de valor para os seus clientes e negocia baixo book. Então, na verdade, é como se você estivesse comprando o negócio, toda a marca, todos os relacionamentos, tudo de graça, com desconto, na verdade. Então, você está comprando tudo que foi criado em anos de história com desconto. Então, a gente acha a posição que a gente gosta bastante. E aí eu vou para a terceira, deixei ela para o final, porque está falando de contrário, porque essa, quando a gente entrou lá atrás, há 8 anos lá atrás, ela era um pouco, mas agora ela já é mainstream. Não quer dizer que a gente goste menos dela, inclusive estou ainda no conselho dela, adorando, estou numa posição relevante, mas agora é muito mainstream, que é Brasil Agro, que é a empresa de transformação de terras. Lá atrás, 8 anos atrás, o pessoal tinha mais questões, porque ciclo longo, aí não chove, dá problema, mas agora o agro, e eu acho que com razão, com todos os méritos, foi compreendido e entendido como uma das grandes potências do Brasil, e a Brasil Agro como empresa também foi mais reconhecida. É uma empresa que negociava 500 mil reais na bolsa, menos que isso. Hoje eu estava vendo, negociou perto de 50 milhões de reais. Então, assim, e foi entendida, compreendida como empresa, mas a gente ainda entende que ela tem também. A Brasil Agro também é parecido. Você compra uma empresa que tem um super know-how de compra e operação e venda de terras, que entrega tiro de projeto desde a criação dela há 15 anos, que ela em todos os... basicamente, o que ela faz? Ela compra a terra não desenvolvida, planta por uns anos, a terra ganha produtividade. Sim, para quem não é tão familiar, a terra ganha valor com o tempo. Ao contrário das coisas que você usa e perde, a terra ela ganha produtividade com o tempo. Então, se você usar a terra bastante, ela vale mais depois que você usou. Independente de valorização basal, né? Independente de valorizar ou não terra. Sim, produtividade agrícola, no caso, né? A gente está falando de produtividade por hectare. Sim. Exatamente. Quanto mais você planta, ela vai ganhando matéria orgânica, ela enfim, várias coisas, não vou falar muito, porque eu não sou técnico, vou começar a falar besteira daqui a pouco. Mas ela vai ganhando produtividade com o tempo, então ela ganha valor. Então, esse projetinho de compra a terra menos desenvolvida, planta e depois vende, a Brasil Agro vem fazendo há 15 anos, entregando TIR de 15% a 20%. Então, anual, né, por ano. Então, assim, você comprar com desconto, 20%, 30% de desconto as terras, e aí você leva todo o know-how da empresa, tiro de projeto de 15% a 20% por ano, uma excelente execução, management, um banco de terras super bom. Então, assim,
estamos bastante felizes lá e mesmo sendo contra o velho investor, está no mainstream, nesse mainstream a gente deve ficar mais um pouquinho aí, porque não foi para o preço da ação ainda. Foi para a percepção, mas para o preço ainda não foi tanto. São perfeito, perfeito. Agora, só para terminar esse ponto do Velho Invest, né? Uma das questões, né, das teorias que você vê muitas vezes repetidas nos livros do Warren Buffett, na Bola de Neve, ou até no próprio do Benjamin Graham, né, do Investidor Inteligente, entre outros, é que o mercado raramente deixa passar por muito tempo o valor intrínseco, né, o valor escondido, né, o valor verídico, vamos dizer assim, de alguns ativos. Né? O mercado antes ou depois desperta e a habilidade, né, a qualidade de um value investor é antecipar o mercado, estar lá já posicionado para quando todo mundo chegar, aí é hora de sair, porque o preço começa a ficar muito elevado, né? Mas tem alguns casos, especialmente aqui no Brasil, em que o mercado aparentemente está demorando um tempo demais para entender alguns valores. Isso é muito bom para quem velho investe, mas ao mesmo tempo é uma questão a refletir, né? Por que às vezes o mercado, de novo, especialmente aqui no Brasil, não consegue perceber, não consegue interceptar os valores, né, escondidos nas ações que estão negociadas a um preço muito mais baixo do que deveriam? Carlos, essa com certeza é de longe a pergunta mais difícil que se me fez. Com certeza, porque todas ótimas, essa é muito difícil. Inclusive, em geral, vou até sair do Brasil. Essa pergunta de quando o mercado reconhece é quase que a mágica para os próprios velho investors. Ninguém conseguiu achar a fórmula de saber quando. O pessoal, o que o velho investor faz é o seguinte: olha, eu fico na posição que é o que você falou, tá barato, vou recebendo os dividendos, provavelmente, e se nunca o mercado reconhecer, eu vou receber o valor via proventos e vai ter um bom retorno, né? Porque eu comprei barato. Ou se não, que é muito provável, em algum momento o mercado vai reconhecer e aquele retorno vai ser maior ainda porque o mercado vai reconhecer. Agora, quando o mercado faz e quanto tempo ele leva, mesmo fora do Brasil, ninguém tem... Eu não conheço pelo menos nenhum velho investor que consegue antecipar ou ver. Na verdade, é que você falou, você fica posicionado lá. Por que no Brasil pode demorar mais? E aqui é muito especulação, sabe? Mas... eu acho que tem uma ligação grande com ainda, infelizmente, apesar do mercado brasileiro tá crescendo, ficando mais profundo, ele ainda é um mercado muito concentrado em poucas casas e ele ainda é um mercado com pouca liquidez, então é um mercado que acaba se concentrando em aquelas... Você olha... Tem gestores, fundos que a gente adora, admira muito, mas assim, também tem uma parte importante do mercado que acaba ficando nas mesmas posições. Você olha lá os portfólios de muitos fundos, eles são muito parecidos, assim. Então, talvez esteja faltando, talvez até um pouco mais de maturidade de mercado, de liquidez. E eu acho que essa própria questão que a gente, voltando a essa questão da educação financeira, do conhecimento das pessoas físicas, talvez até dos próprios investidores, porque para você ter um fundo e fazer isso, é aquilo que a gente estava falando. Ele vai se comportar ao contrário em determinados momentos. Então, talvez a própria evolução do conhecimento vá levar as pessoas físicas a diretamente arbitrarem essas posições. Acho que já tem gente fazendo isso, fazendo bem, mas também talvez a ter um pouquinho mais de tolerância para estar em fundos que têm comportamentos não correlacionados. Então, essa resposta, tenho certeza que eu não te respondi, porque eu não sei a resposta mesmo, especialmente do Brasil, eu não sei. Isso daqui são todas especulações, tá? Mas a grande dúvida que eu acho que todo mundo tem, porque é uma questão que de fato não tem uma resposta científica para a gente poder dar, para uma resposta certeira. Falando em Brasil, vamos lá. Taxa de juros em alta, 6,25 hoje, provavelmente 8% ou até mais até o final do ano, 8, 8,5%. A Selic, IPCA também em alta esse mês, 2 dígitos no acumulado do ano, 10,05%. Temos um PIB que deveria crescer 5%, mas cada vez que tem um boletim Focus, toda semana, é revisado um pouquinho para baixo. E também temos 14 milhões de desempregados. Não é exatamente o melhor dos mundos para uma bolsa de valores, que não por acaso está bastante volátil, né? E não para de cair abaixo dos 120 mil, depois sobe, depois desce, etc. Sua opinião sobre esse momento do Brasil e também aquilo que nos espera no ano que vem, que será ano eleitoral, e sabemos, muito volátil, como todos os anos eleitorais, para a Bolsa de São Paulo. Perfeito. Bom, acho que aqui, se a gente falar de Brasil, de cenário,
E claro que a gente olha e tem que olhar tudo, mas assim, a primeira parte dessa resposta tem que dizer: a nossa ideia é tentar procurar investimentos que tenham uma margem de segurança, que a gente tenha muita confiança que eles dependam o mínimo possível do que vai acontecer em cada uma dessas coisas que a gente vai discutir aqui. Então, eu acho que, modéstia à parte, a gente tem se provado em períodos de crise aí que os nossos investimentos têm até uma sustentação bastante boa. Dito isso, acho que assim, tem muitas, não sei se eu diria evidências, mas indicações de que nós devemos ter, de fato, um período de bolsa aí extremamente volátil aí nos próximos 12 meses, né? A gente junta aí todos esses pontos que você indicou, que é uma inflação que começa a ter uma inércia inflacionária aí já importante, a gente não sabe onde o Copom vai parar com os juros. O próprio Copom foi bem claro de dizer que não sabe onde vai parar com os juros. Ele falou: olha, eu vou aumentar de 100 em 100, mas onde vai parar, não sei. E a gente, se o Copom não sabe, menos ainda a gente. Então, você tem uma incerteza de juros no Brasil e que é catalisada por essa inflação que você já descreveu, mas também é uma incerteza catalisada porque ninguém sabe também o que vai acontecer com o juro no mundo. A gente sabe que qualquer impacto de subida de juros lá fora, onde também a inflação está alta e está todo mundo ainda fazendo talvez a mesma aposta que foi feita no Brasil, do tipo, é temporário e tal. Acho que aqui no Brasil a gente já parou um pouco essa aposta. Mas fora do mundo ainda está um pouco assim, não, é temporário, vai cair. Bom, se for temporário, ok. Mas se não for temporário, vai subir juro mais rápido lá fora e catalisa no Brasil. Então você tem uma incerteza grande em cima de juros, que nem você citou aqui. Você tem um aspecto aí relevante, obviamente, que também bastante fora do controle de todos nós, que é a crise hídrica, né? A gente também não sabe o que vem disso daí. A gente tem 3 anos de chuva ruim, que já teve no passado, então não quer dizer que seja nada estrutural. Pode ser que ano que vem chova bem pra caramba e tomara, mas na verdade a gente também não sabe se não é uma mudança estrutural, ou mesmo que não seja uma mudança estrutural, a gente não vai dar um azar e ter um 4º ano de chuva ruim. E se tiver um 4º ano de chuva ruim, aí a única coisa que a gente pode saber é que a gente vai ter problema. A gente já está tendo um pouco, mas daí a gente vai ter problema de verdade. E é claro que a gente sempre sabe que sempre tem, que é a eleição, que tende a ser algo muito volátil. E nesse caso, a gente tem um cenário, pelo menos que pinta aí bastante polarizado, né? Então, é algo que tem uma cara um pouquinho ali do que a gente viu só que lá polarizou mais para frente até, mas um pouquinho ali 2014, quando polarizou muito, que era aquela coisa Dilma e Aécio, cada pesquisa que saía, a Bolsa ia para um lado em 2014, né? Claro que a Bolsa tem suas preferências, que eu não estou discutindo politicamente quem gosta de A ou de B, mas a Bolsa é um comportamento super binário. Saía uma pesquisa Aécio, a Bolsa para cima, saiu uma pesquisa... Então, assim, a gente pode acabar resultando aí em algum cenário provavelmente vai resultar de muita volatilidade. Aí o que eu falo sobre isso? Como é que a gente encara isso? A gente tem a nossa parte macro, onde a gente olha, e até porque tem que ter para os nossos modelos de avaliação, mas e aí eu faço uma qualificação muito grande de dizer isso. Eu não estou falando como cidadão, não estou falando como brasileiro, nem como ser humano, estou falando como investidor. Tem gente que diz que investidor não é nem ser humano, então, mas também, tem coração. Não todos, alguns, vai, só alguns. Mas falando como profissional e como gestor, a verdade é que crise e essas volatilidades para um velho investor, na verdade, são grandes oportunidades, porque, em geral, a Bolsa tende a reagir mais do que muda o valor justo. Então, é claro que uma crise não é boa, claro que uma subida de juros não é boa, tal, mas, assim, isso geralmente é uma questão no tempo, prejudica 1 ano, prejudica 2 anos, e aí a gente vê aquele negócio, Bolsa cai 20%, cai 30%, então, assim, gera muitas oportunidades. Boa parte da nossa performance, uma parte importante, foi feita, na verdade, com essas janelas de oportunidade que surgiram em grandes crises. Então, hoje a gente tem um posicionamento com uma posição de caixa bastante razoável no fundo, que é exatamente preparada para esse cenário de vol, sabe? A gente pode discutir aqui um pouco as visões, tal, mas assim, é claro que a conclusão vai ser, ninguém sabe o que vai acontecer, pelo menos eu não sei, eu acho que ninguém sabe. Mas a gente sabe, ou sabe, pode ter um razoável grau de convicção que vai ter muita volatilidade, muita incerteza, e que isso vai bater em volatilidade bolsa. Então a gente vê um ano assim, como investidor, a gente vê um ano bom em 2022, na verdade, a gente vê oportunidades pintando para a gente. Perfeito, até porque de fato um dos pilares da filosofia do Velho Invest é basicamente ficar parado a maioria do tempo, não fazer nada e esperando, né, que a mureta que está a 2 metros fique de 20 centímetros para pular a mureta, então, né, ter sempre caixa pronto como munição. Inclusive, para terminar, quanto vocês mantêm de caixa nessas situações, mais ou menos em porcentagem ao total investido pelo fundo?
Então, nosso caixa ele roda nesses momentos assim que a gente quer estar um pouquinho mais preparado, ainda mais 20%, pode ser até um pouco mais às vezes. É uma posição de caixa que a gente gosta de ter, que dá para formar umas 2 ou 3 posições aí importantes e aumentar as nossas posições de portfólio. Perfeito, perfeito. Tá ótimo, então. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Eu queria fazer muita mais perguntas para o Camilo Marcantônio, que lembramos é cofundador, aliás, fundador e gestor da Charles River, né, esta gestora aí do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer muitíssimo o Camilo pela sua presença hoje aqui. Foi um prazer esse papo com você. Agradeço, Carlos. Foi um prazer conversar com você também. Excelente papo e, bom, estamos aí. Quem quiser investir na Charles River, vejam os nossos canais, vejam o nosso site. Vai ser um prazer aí aumentar a nossa base de investidores. Perfeito. E muito obrigado, então, a você também que está seguindo a gente aqui nas redes sociais. Sigam a gente também no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Não se esqueça, like no canal, seu comentário, compartilha esse vídeo com seu amigo que está querendo entrar no mercado financeiro, seu amigo que quer entender um pouco mais a filosofia de um value investor que está no mercado, né, está na trincheira, né, um pouco mais agradável do que aqui em São Paulo, porque está no Rio, pelo menos, né? Mas está também na batalha cotidiana com o mercado financeiro. E a gente, então, se vê em um próximo Papo Aberto. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.